Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas. Qual a melhor fórmula para o seu filho? Então, antes da gente entrar nesse tema, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem vocês acham que precisa dessa informação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, né? O leite materno é o melhor alimento para o bebê. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Que a gente tenha um aleitamento materno exclusivo, muitas coisas podem acontecer, né? Complicações do parto, a mãe às vezes fica internada, toma medicação, não pode amamentar, ou realmente a mãe não quer amamentar. E aí a gente tem que fazer o uso das fórmulas. Quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, ela não pode consumir essas fórmulas convencionais. E também não podem consumir os leites vegetais, leite de arroz, leite de amêndoas, leite de aveia. Esses leites, essas bebidas vegetais, elas não têm os nutrientes, né, que são essenciais para o desenvolvimento da criança nos 2 primeiros anos de vida. Então, a criança não pode tomar esses leites vegetais. As fórmulas, elas foram desenvolvidas para se aproximar o máximo possível do leite materno. Então, elas são indicadas, né, para as crianças até os 24 meses de vida. Então, a gente recebe o diagnóstico, né, da alergia à proteína do leite de vaca. Qual fórmula a gente deve oferecer, né, para o nosso filho? É lógico que toda fórmula deve ser orientada por um profissional da área da saúde que conheça, né, que entenda sobre as alergias alimentares. Porque não é a fórmula que deu certo para o filho da sua amiga que vai dar certo para o teu filho, né? Nós temos alguns tipos de fórmulas, né, para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca. São 4 tipos. Nós temos os leites, as fórmulas à base de aminoácido, tá? Que não possui a proteína do leite de vaca. Nós temos as fórmulas extensamente hidrolisadas. Essas fórmulas, elas possuem a proteína do leite bem quebradinha, extensamente hidrolisada, né? Então, a grande maioria das crianças alérgicas toleram bem esse tipo de fórmula. Nós temos as fórmulas à base da proteína da soja, tá? Mas essas fórmulas, elas não são indicadas para crianças menores de 6 meses, e nem para crianças com reações tardias, com reações gastrointestinais. E nós temos as fórmulas à base da proteína do arroz, né? Mas não dá para a gente escolher um tipo de fórmula e começar a dar para o nosso filho. A gente tem que entender qual o grau de sensibilidade da criança, o quanto essa criança está inflamada, né? Se realmente a gente tem que já iniciar pela fórmula de aminoácido, que na grande maioria das vezes tem uma boa aceitação, a gente já começa por essa fórmula? Não começa? Como que a gente deve fazer? Tudo é muito individualizado, né? Então, se a criança ela está muito inflamada, ela tá em plena reação, o melhor é que a gente comece pela fórmula com a base de aminoácidos, né? Porque ela não possui, como eu já disse, a proteína do leite. Então, a grande maioria das crianças reage bem a esse tipo de fórmula, né? E depois é importante que o profissional que acompanha vá fazendo essa evolução. O que eu vejo muito hoje em dia com as mãezinhas que eu atendo é que o profissional deixa a criança por um período muito longo com essa fórmula à base de aminoácido, por exemplo, né? Sendo que a gente pode fazer a evolução dessa fórmula. Essa evolução faz com que a gente consiga que essa tolerância possa vir um pouco mais cedo. Por quê? Se a criança fica com a fórmula à base de aminoácidos por muito tempo, o sistema imunológico não vai ter um contato com a proteína. Então, ele não vai desenvolvendo uma relação com a proteína, né? Quando a gente oferece para a criança
uma fórmula com a proteína extensamente hidrolisada, bem quebradinha, o sistema imunológico já vai tendo um contato, já vai criando uma relação ali de amizade com a proteína do leite. Então, essa tolerância já começa a ser trabalhada, entendeu? Então, é muito importante que a gente faça essa evolução, né? Eu mesma passei por essa situação. A minha filha ficou até os 2 anos com a fórmula à base de aminoácidos, né? Não foi feita essa evolução, não foi feito, né? A gente tem que ir tentando, fazendo os testes, né? Para ver e para poder evoluir a alimentação, né? A fórmula dessa criança. Então, isso pode fazer com que a criança carregue essa alergia por mais tempo, né? Então, assim, estabilizou? Tá tudo ok? Então, a gente vai fazendo o manejo das fórmulas. A gente tem as fórmulas com lactose, tem as fórmulas sem lactose, né? Tem as fórmulas parcialmente hidrolisadas. Então, a gente vai fazendo essa evolução. Uma coisa que é muito importante deixar frisar aqui é que as fórmulas, elas possuem outros ingredientes, né? Então, tem fórmulas que tem óleo de peixe, óleo de coco, amido de batata. Então, a mãe se desespera, nossa, mas a gente está com a fórmula de aminoácido que é a mais garantida que a criança vai estabilizar e o meu filho não estabiliza. Às vezes a criança pode reagir a um outro componente, a um outro ingrediente da fórmula. Já aconteceu algumas vezes da criança reagir ao coco e na fórmula à base de aminoácido tem o óleo de coco. Então a criança não está reagindo à fórmula, ela está reagindo ao coco, ao componente da fórmula. Então a gente tem que ter também muito respaldo profissional para poder ter, né, para fazer essa associação. Então, muito cuidado, né? Ai, não é o leite que ela está reagindo. Vamos tirando alimento. E às vezes é ali, ó, é o coco. A gente tira o coco, melhora, muda a fórmula para outra, né? Para uma fórmula com outra composição e a criança tem melhora, tá? Então é tudo muito individualizado, tudo com muita cautela, com muito carinho, com muito cuidado, porque isso vai fazer toda a diferença na evolução do tratamento do teu filho. Uma outra coisa que a gente tem que ter também muito claro, não é porque a criança começou a tomar a fórmula hoje que amanhã os sintomas vão parar. Dependendo do grau de sensibilidade, dependendo da inflamação dessa criança, né, demora aí de 2 a 3 semanas para que a criança comece a ter uma melhora, tá? Então, assim, a gente tem que ter paciência e cautela. Outra coisa, a gente sabe, né, que essas fórmulas, elas não têm um sabor, não têm um cheirinho muito agradável. Não tem, gente do céu. Eu lembro que quando eu fui provar a fórmula à base de aminoácidos, né, que a minha filha estava tomando, nem fechando o nariz o negócio desceu. Realmente é um sabor terrível, né? Mas a criança, né, geralmente as crianças menores de 5 meses, elas não têm ainda não conseguem ainda fazer essa definição, não tem um paladar tão aguçado, tão desenvolvido. É lógico que ela vai saber, né? Tá no leite materno, de repente entra com uma fórmula, o leite materno é docinho, gostosinho, né? Entra com aquela fórmula ruim, fedida, ela vai perceber, mas ela se adapta, aceita muito fácil, né? Então, assim, eu também recebo relatos de muitas mães que falam: minha filha não quer pegar, o que eu faço? Ela tá passando fome. Tem que ter paciência, e tentando, oferecendo. Às vezes a mãe amamenta também, ou fez o desmame, mas ainda tá ali, tem o leite, tem o cheirinho do leite. A criança não aceita com a mãe oferecendo, tenta uma outra pessoa, a avó, o pai, um irmãozinho, né? A gente tem que ir lançando mão aí de artimanhas aí para tentar fazer com que a criança aceite.
A minha filha mesmo, ela demorou 15 dias para aceitar o Nelcate, né? Então, assim, eu não fiquei tão desesperada porque ela estava no leite materno também. Mas fiquei, a gente já fica meio assim, meu Deus, ela não quer mamar, como é que vai ser quando eu voltar a trabalhar, né? Então, a gente tem que ter paciência. Tudo, gente, né, para qualquer, seja criança alérgica ou não, né? Na maternidade a gente tem que ter paciência porque é muita mudança, né? Por mais que a gente não seja mãe de primeira viagem, cada filho é uma experiência diferente, é um aprendizado diferente, né? Então, para tudo a gente tem que ter paciência. Ainda mais quando o nosso filho é alérgico, né? Que a gente não pode oferecer qualquer fórmula, né? Que as outras fórmulas, né? Que não são hipoalergênicas, elas têm um sabor mais agradável, né? Então a criança aceita mais facilmente, né? Então a gente tem que ter muita paciência, muito cuidado, pedir para Deus aí nos dar sabedoria, nos guiar aí, né? E ajudar a gente aí a conduzir, né? Essa etapa da melhor forma possível. Então é isso, eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Um grande beijo e fiquem com Deus!